Você não vai acreditar nos erros que as pessoas cometem na hora de investir. São erros que você poderia facilmente evitar com o seu dinheiro, né? Evitando perder patrimônio, evitando comprometer o futuro da sua família. E nesses dias, eu estava na minha consultoria de investimentos, a Lumen, conversando aqui com o meu sócio, o Badu Vieira, e ele estava me explicando alguns problemas e alguns cases que eu achei muito interessante, que não podia ficar só entre a gente. Claro, a gente vai preservar aqui a identidade dos nossos clientes, né? Mas que sirva de aprendizado, né? Que esse vídeo sirva para você colocar em prática e não cometer os mesmos erros. Está aqui o meu sócio na nossa consultoria CVM, a Lumen. Badu Vieira, obrigado por estar aqui com a gente, trazer os seus conhecimentos para a gente. Que isso, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês aí os conteúdos que eu procurei trazer aqui depois que a gente bateu aquele papo. São erros, né, que os investidores geralmente cometem. A maioria dos clientes que chegam para a gente tem carteira com esse tipo de problema aqui, de erro. E aquela coisa, né, a gente precisa evitar de cometer os erros que a gente consegue. Tem erro que você, infelizmente, você não vai conseguir prever, são coisas, não diria nem que são erros, são coisas que acontecem ali da volatilidade do mercado. Mas, né, quando a gente fala de alocação de ativos, de definição de uma carteira bem estruturada, tem certas coisas que a gente consegue evitar sim com boas práticas e é o que a gente procura trazer ali para os nossos clientes. Então eu separei 3 erros aqui e 3 casos reais, como da outra vez também, para a gente ilustrar e com muita informação, né, com muita teoria legal também, com alguns estudos. Eu acho que vai ser um conteúdo bacana para o pessoal. Show de bola, vamos nessa? Vamos lá, o primeiro erro que eu trouxe são os ativos do tipo loteria. E aí você me pergunta, Badu, o que é isso? O que é ativo do tipo loteria? É aquele ativo que está na carteira ali, mas a pessoa não sabe muito bem por quê. Geralmente é uma ação que ela comprou porque alguém indicou, porque ela viu em algum vídeo. Geralmente, para não dizer quase em todas as vezes, são ativos bem mais arriscados, ou seja, é uma ação do tipo loteria, aquela ação que está ali, que caiu muito, a pessoa compra, colocou ali em algum momento, parou de comprar e depois você pergunta, por que esse ativo está aqui? Ela nem sabe. Porque vai voltar para o preço médio, esse tipo de coisa. E pelo fato de ser um ativo um pouco mais arriscado, geralmente, a gente chama de ativo loteria. Trouxe até um estudo aqui, o Household Portfolio, que traz aqui a comprovação disso, né? Um estudo que foi feito com vários investidores e uma parcela relevante dos investidores possuem, né, ações desse tipo na carteira, ações do tipo loteria. É um estudo americano, obviamente, aqui porque está em inglês, mas aqui no Brasil, né, dada a minha experiência e a experiência também de outros colegas consultores que eu tenho, a gente sabe que acontece exatamente a mesma coisa. Então, eu trouxe esse cliente aqui que ele tinha várias ações com essa característica na carteira. Se eu não me engano, eram 9 ou 8 ações com essa característica exatamente. Não sabia muito bem por que estava ali. Tinha outras ações interessantes e outras classes de ativo também na carteira. Geralmente, quando o cliente ele tem esses ativos, alguns ele tem dificuldade em vender. Principalmente se estiver no prejuízo. Ele vai falar assim, não, mas vamos deixar voltar para o preço médio, essas coisas. Então, quando eu vou propor uma readequação do patrimônio, eu peço para o cliente fazer isso daqui. Um resumo do racional dos ativos. Quais são os 3 riscos principais, nada muito fora do normal aqui não, é um resumo simples mesmo ali para ele. Muitas vezes o cliente tem ativo na carteira que ele nunca parou para pensar o porquê. 3 riscos principais de cada ativo e a relação de risco e retorno, ou seja, para esse risco que você está correndo, vale a pena ter esse ativo com esse potencial de retorno? O cliente fez isso. E geralmente quando ele faz, nem todo mundo faz isso. E fica a dica para o pessoal fazer, né? Fica a dica para o pessoal aí. Isso aqui é o básico, tá, pessoal? É o básico do básico aqui. Você precisa ter um resumo, né, por escrito de preferência do racional, por que os ativos estão na sua carteira, os riscos principais de cada um e a relação de risco e retorno deles. Esse cliente aqui, ele vendeu todos os ativos, nós vendemos todos os ativos que não faziam sentido. A gente definiu uma alocação, o cliente também não tinha isso. Ajustamos a liquidez da carteira, era um cliente que tinha muita renda fixa sem liquidez. Ele tinha algumas debêntures e alguns CRIs também, CRAs. Não eram muitos ativos, sabe? Mas era uma parcela grande do patrimônio dele exposta a poucos emissores, 2 ou 3 emissores. Então, é um risco ali muito alto que ele está correndo em poucos emissores. Então, se der algum BO ali, não tem FGC, não tem nada. E até essa coisa recente do Banco Master
Foi uma coisa que reacendeu os olhos do pessoal ali para o risco de crédito também, que muita gente acha que renda fixa não tem risco, mas tem. Quando eu falei isso com esse cliente, ele me disse que havia comprado por uma indicação de um assessor de investimento. São ativos que a gente sabe que paga muita comissão. Mas a gente conseguiu. E por que eu falo sem prêmio de risco ali? Porque a rentabilidade era praticamente a mesma do Tesouro Direto. Então eram ativos indexados à inflação e pré-fixados. Você comparava a rentabilidade que o cliente ia ter com aquele ativo que vai vencer em 2032, 2035, alguns deles, quase a mesma coisa que o Tesouro está pagando. Ou seja, muito mais risco sem o prêmio de risco necessário. Então a gente conseguiu vender esses CRAs, essas debêntures, sem prejuízo, né? Não teve um retorno muito alto, é óbvio, porque você vende no secundário, mas não teve prejuízo e não tinha tanto tempo que ele tinha comprado. A gente conseguiu realocar, reajustar isso aí, pegar esse dinheiro e colocar em outros ativos com maior liquidez. Então a carteira dele ficou muito mais líquida, ou seja, você tem o risco de mercado, o risco de liquidez, né? E o risco da volatilidade ali dos ativos de renda variável também. Ele ficou com muito mais liquidez, ou seja, menos risco e com o retorno praticamente igual. E a maior parte da carteira dele foi alocada em renda fixa. Só que agora ele tem um portfólio que tem muito mais clareza e foco na parcela de renda variável que ele possui. Perfeito. Só um detalhe que você colocou do Banco Master, para passar essa diferença, que a gente não indicou para nenhum cliente dentro da Lume, certo? Nenhum cliente teve indicação nossa do Banco Master, por quê? O formato de consultoria, a gente não ganha dinheiro alocando, empurrando o produto, como que você vê muitas queixas, né? Muito problema, muitos vídeos, tem no meu canal, tem no canal do Badu Vieira, depois você segue ele lá também, no Valor em Ação, de clientes que foram, vamos falar a palavra certa, foram lesados por indicações ou que não eram compatíveis com o perfil do cliente ou que o produto era uma porcaria mesmo, que não existe no formato de consultoria. Esse conflito de interesse aí existe no formato de assessoria que o pessoal acha que é de graça, né, mano? Exatamente. E isso tem a ver com outra coisa que a gente vai ver mais para frente aqui, mas é o que você falou. Nada de errado em você ter CDBs na sua carteira que pagam uma rentabilidade um pouco maior. É óbvio que você tem que fazer essa gestão ali de você garantir que você não está exposto além do limite que o FGC cobra. Então, é R$250 mil por CPF por instituição, né? Por grupo econômico, é mais grave ainda. Teve gente que descobriu da pior maneira possível. Exatamente. Que tinha lá os outros bancos que fazem parte do grupo econômico do Master e o cara não estava coberto, porque é o mesmo grupo econômico. Exatamente. Né? Só que, de novo, né, o problema, eu gosto de falar assim, Badu, eu não odeio o jogador, eu odeio o jogo. Eu não odeio o jogo de assessoria. Mas eu sei que as pessoas, tem muitas pessoas bem intencionadas do lado de lá, só que tem um conflito de interesse que o cara... Será que ele olhou certinho? Falou, esse cara está em 2 emissores aqui, mas que na verdade é um só, porque faz parte do mesmo grupo econômico. Exato. Na renda fixa, a gente precisa ter a gestão da mesma forma. É porque você não vê a volatilidade do mesmo jeito, mas na hora de montar a tua carteira, você tem que olhar muito para esse tipo de coisa, qual que é o risco de cada emissora ali. E às vezes você não tem tanta necessidade daquele retorno acima da média, é melhor para você ter um CDB mais seguro. E o assessor, como você falou, muitas vezes ele não vai se preocupar muito com isso. Ele vai ver o ativo que está pagando mais rebate para ele, mais comissão. Então tem que tomar cuidado com isso. Mas nesse cliente aqui a gente conseguiu... Esse cliente veio inclusive de assessoria, ou não? Veio. Olha só. Não coincidentemente, vem, né? A maioria vem. Ou de algum assessor que ele tem mais próximo ali, ou ele está simplesmente na assessoria da corretora ali, né? Ele é cliente. Exato, ou por conta própria, sem saber o risco que está correndo, né? Muita gente comprou CDB do Master por conta própria também, não é só culpa dos assessores. Exatamente, bem lembrado. E muita gente, inclusive, eu conheço alguns assessores que não recomendavam ou alertavam, mas o cliente falava, não, mas está muito bom, quero ter. Então, não é só culpa do assessor, também às vezes o cliente cresce o olho ali. Exato. Então, a gente ajustou a carteira desse cliente, não tem tanto em renda variável, ele tem a maior parte em renda fixa, como eu mostrei aqui, mas está com um retorno legal esse ano, tá? 168% do CDI, Isso. Essa carteira que a gente recomendou na Lume. Exatamente. Perfeito. Uma carteira que tem a maior parte em renda fixa, tem ativos internacionais também, que tem exposição a ativos internacionais. É uma carteira bem diversificada, de forma global, como manda realmente ali o figurino, e o cliente está muito satisfeito. E principalmente, ele enxergou o risco que ele estava correndo, às vezes, sem saber. Exato.
Não, então, esse ponto é legal. Retorno ajustado ao risco, pessoal. Porque, de repente, você vai olhar 168% do CDI é pouco, mas é uma carteira que, eventualmente, até se você não quisesse mexer nela, lógico que o trabalho da consultoria sempre está revisando isso, esse portfólio. Mas é uma carteira com ativos de qualidade que, se você quisesse encarteirar ele, são ativos que fazem sentido para você, você compraria como sócio, são ativos bons para você. Exatamente. É diferente de você estar alocado em um ativo ou atrelado a um índice, por exemplo, o S&P, eu estou 100% em S&P, ganhei mais do que isso. Mas e o risco? Tudo tem risco. E esse ano foi didático, hein? Bitcoin para baixo e Bolsa Brasileira para cima. Então, cadê o pessoal que estava valentão com Bitcoin? Dólar caindo, Bolsa Brasileira para Exato. cima. Ano passado foi o oposto, né? O dólar subindo, disparando, a Bolsa Brasileira. Eu acho que assim, uma carteira bem diversificada é quando você não perde muita liquidez e mesmo assim mantém potencial de retorno. Estou falando de liquidez até na própria renda fixa mesmo, tá? Sim. Então não tem nada melhor do que você ter isso. Mesmo que você não precise que o patrimônio seja de fato para o longo prazo, você consegue essa liquidez. E na consultoria é muito mais fácil de você ter um portfólio que é recomendado ali para você por um profissional com essas características do que no banco ou na assessoria. Maravilha. O segundo erro tem a ver com a diversificação. E eu coloquei ali entre parênteses o internacional, você me lembra para eu falar sobre isso depois. Mas assim, a diversificação é a visão errada sobre diversificação. Muitos clientes têm essa visão errada sobre diversificação. O quanto de risco você assume nos teus investimentos é o fator que mais vai ser determinante no retorno esperado deles, certo? Faz sentido. Então, qual que é o retorno que você está buscando? Qual que é o retorno que você quer? Independente se você pode ou não correr aquele risco, quanto maior é o risco, maior é o potencial de retorno. E a alocação de ativos, por conta disso, é uma das decisões mais importantes para todo investidor. Se você vai começar a investir, o mais importante é você determinar qual que vai ser a tua alocação, porque isso é responsável por 90% do teu sucesso. Só que como que você vai definir isso, né? Daí eu trouxe os 3 fatores aqui, os 3 principais fatores quando a gente está falando de risco. Tolerância comportamental do investidor, a capacidade dele de assumir riscos e a necessidade de assumir risco. É aquela coisa do CDB do Master. Pô, às vezes o cara não precisa, para que ele vai ter? Quando a gente está falando aqui de tolerância comportamental, a gente tem 6 principais fatores. Tolerância ao risco, a preferência por risco, qual que é o risco que Tem cliente que não tem problema ali com volatilidade em renda variável, mas não gosta de travar o dinheiro, tem um monte de ativo ali que vai vencer em 2035, 2045, que é risco também. O nível de conhecimento, a experiência com investimentos, a sua percepção pessoal de risco, porque cada um tem uma percepção diferente, e como que você reage diante do risco. E aí eu trouxe essa distribuição normal aqui. Isso aqui é exatamente aqui a parcela da população. Quanto mais para cá que você tem mais o perfil mais arrojado. 1% das pessoas tem de fato um perfil extremamente arrojado. E 6% a gente pode dizer aqui de um moderado para arrojado. Porque na prática a gente vê muito mais investidores achando que tem um perfil, né, muito mais arrojado do que o que de fato tem. Então a dica que eu dou é, se você acha que tem um perfil extremamente arrojado, dá uma olhada nesses estudos, a gente pode deixar até o link depois aqui, antes de tomar essa decisão. Esse outro estudo aqui, ele diz que os homens superestimam a capacidade que eles têm de correr risco, as mulheres de fato são mais conservadoras e acabam subestimando. Por isso que mulheres, o perfil comportamental de uma mulher para investir, ele é melhor. Isso também acontece em pessoas que têm um grau de escolaridade maior. Quanto maior o grau de escolaridade, mais fácil da pessoa superestimar a capacidade que ela tem para correr risco. E quanto mais jovem também, jovens costumam superestimar. Eu vejo muito isso em comentários do canal, no dia a dia, médicos, dentistas, advogados, pessoas que tiveram sucesso em suas áreas de atuação, que não necessariamente, às vezes até necessariamente por isso, não vão ter sucesso na parte de investimento, porque não tem tempo. Exatamente. Né? E quando a gente fala aqui de nível de conhecimento, estou falando nível de conhecimento em investimentos, Perfeito, em finanças, perfeito. experiência em investimentos Perfeito. também. E a parte de tolerância, preferência ao risco, isso não tem nada a ver com grau de escolaridade. Então, eu tenho clientes empresários que tiveram sucesso na sua área, mas que não tem nível superior, não tem nada, mas que estão bem tranquilos ali com relação à volatilidade. E outros clientes com nível superior, pós-graduação, estudaram fora do país, mas que a carteira não pode oscilar um pouquinho ali, que já está perguntando qual que é o motivo. Aqui na parte de habilidade de correr risco, tem o horizonte de tempo, necessidade de liquidez
da carteira e a capacidade que a pessoa tem de absorver perdas sem comprometer o padrão de vida dela. Isso é importante também. E na parte de necessidade de risco tem o retorno requerido, tá? O ambiente de risco que está relacionado ao risco de mercado e quais são as consequências do inesperado. Está aqui consequenciais, mas quais são as consequências do inesperado. Então, isso aqui é interessante pelo seguinte, às vezes, qual que é o seu objetivo? Eu quero ter um retorno de IPCA mais 5,5, IPCA mais 6. Mas aí você vai assumir mais risco na tua carteira para buscar mais do que isso. Se tudo der certo, você vai ter um retorno maior, mas aumenta também a chance de você não conseguir nem o IPCA mais 5. Então, se isso daqui já está bom para você, talvez você não precisa correr mais risco do que isso, vale a pena revisar também, rever ali a alocação. Então, esses aí são os 3 principais fatores que influenciam no risco. Então, a gente vê o risco como a possibilidade do cliente perder dinheiro em um investimento no curto prazo, mas não é a única medida relevante. Tem todas essas aqui que a gente viu. Cliente B, aqui é outro exemplo, um cliente que tem um perfil mais conservador para moderado, um horizonte de longuíssimo prazo, e ele queria que a carteira rendesse mais do que a que ele tinha lá no Banco do Brasil, que a maior parte, na verdade, tudo estava em renda fixa, e aí a gente acrescentou uma parcela de renda variável a essa carteira com foco e gestão de risco, uma parcela pequena. Ela está comigo há pouco tempo, em julho ela começou, já está com mais de 200%. É claro, isso aqui não vai ser a média, talvez, no longo prazo, porque a parcela de renda variável contribuiu bastante nesse período, mas você consegue ver que, às vezes, a pessoa tem muito medo de investir em bolsa, mas ela não precisa ter tudo em ações, tudo em renda variável. Aqui a gente está falando de um percentual pequeno da carteira que a cliente suporta e que traz esse retorno a mais ali no médio e principalmente no longo prazo. O terceiro... Saiu de 89 para 215 na prática. Né? Saiu de 89 para mais de 200% e com muito mais liquidez também. Muito legal. O terceiro erro é o apego ali a certos ativos. Tem cliente que não... Você está com a carteira ali, você propõe a readequação do patrimônio, precisa vender alguns ativos para isso e ele não quer vender. Às vezes, estou no prejuízo, eu só quero... Eu sei que não compraria hoje, mas eu não quero vender, eu tenho dificuldade, o cliente tem esse apego. Quando, na verdade, se tudo virasse dinheiro hoje, se você não compraria esse ativo, o mais certo a fazer é você vender mesmo, sabe? E aí a gente pegou esse cliente aqui, mais da metade dos clientes que têm renda variável na carteira, às vezes cometem esse erro aqui, de manter um ativo lá só por apego, mas na verdade ele nem quer ter mais aquilo ali, ele parou de aportar faz tempo, sabe? Então esse cliente aqui ele tinha perfil para assumir riscos, apesar da idade, porque um patrimônio já elevado, custo de vida simples, experiência, perfil comportamental, a carteira estava confusa, ou seja, não tinha uma alocação definida. Eu acho que esse é o padrão para quase todos os clientes, né, Badu? Tinha muitos ativos de loteria e tinha essa dificuldade muito grande em vender ativos. O que mais pesava aqui nesse investidor aqui, nesse cliente, era isso. Ele tinha muita dificuldade para vender alguns ativos. Vamos vender depois que recuperar, quando passar de tal preço. A gente está vendendo um ativo para comprar outra coisa que também tem potencial de retorno. Sim. Você não está vendendo para deixar o dinheiro parado. Então, o cliente ele vê muito o que ele está perdendo ali naquela venda, mas ele também não tem dificuldade para enxergar o quanto que ele vai ganhar em termos de alocação e até mesmo de retorno no ativo que vai substituí-lo. Então, a gente definiu uma alocação para esse cliente. Ele tem uma exposição relativamente alta em renda variável, apesar da idade dele, porque ele enxerga o risco de outra forma, ele enxerga muito mais o risco de liquidez ali, ele não quer perder liquidez na carteira, não gosta de ficar travando em ativos de renda fixa com vencimento muito longo, mas só que ele tem perfil comportamental e patrimônio para que isso não seja um problema. Então, se a carteira desse cliente que cair 50%, a parcela de bolsa dele, de renda variável, cair 50% amanhã, não vai mudar em absolutamente nada na vida dele. Isso aqui é importante, tá? E como a gente já sabe, a gente já tem experiência, quando o cliente ele acha que ele é muito arrojado, que ele é tranquilo para ele a volatilidade, a gente sempre costuma jogar mais para baixo essa régua aí. Se o cliente está falando que ele tem um nível 100 de arrojado, a gente já coloca ali no 70 mais ou menos. Esse cliente aqui, por outro lado, me surpreendeu. Ele realmente não tem nenhum problema com a volatilidade. Tá? Então, a gente definiu uma carteira que não é uma carteira com 40% de renda variável, né? É menos do que isso, mas é uma parcela relativamente alta, tem ativo internacional também, tem renda fixa
e ele está com um retorno de mais ou menos 22%, de 22% a 23% esse ano. O retorno de dezembro ainda está não está muito certo aqui, mas é um cliente que está com um retorno muito bom. Ele nem tem... O CDI estaria com 14%. O CDI aqui estaria com quase 14%. Uhum. É um cliente que ele não tem nem tanta necessidade de buscar um retorno desse tipo. A carteira dele, no longo prazo, vai ter um retorno bem legal, do jeito que ela está, né? Só que ele nem tem tanta necessidade disso. Com menos do que isso aqui, com uma carteira muito menos arriscada, talvez, com mais conservadora, ele já conseguiria, né, viver tranquilamente da renda e atingir os objetivos dele. Mas como ele tem esse perfil comportamental e muito patrimônio para que isso não seja um problema, também a gente não viu nenhum problema em manter um pouco mais de risco ali, um nível de risco da carteira dele um pouquinho maior e não extremamente moderado, conservador, sabe? Então é isso, cara. Os 3 riscos que a gente trouxe, os 3 erros, né, principais que a gente trouxe aqui foram esses. Você tem o erro dos ativos loteria na carteira, que são os ativos que você não faz ideia por que está ali e são geralmente muito arriscados. O erro com relação à parte da diversificação, e eu deixei ali entre parênteses o internacional justamente para falar. O cliente muitas vezes ele não tem uma noção exata do que é uma diversificação em ativos internacionais. Ele sempre fica tentando relacionar isso com o melhor momento para comprar dólar, quando não existe isso. O cara quer fazer especulação cambial. Exato. Ele é o trader do dólar. Exatamente. Ele está achando que o jogo é esse, né? É ganhar dinheiro em reais, num curto prazo. Exatamente, exatamente. E não funciona. Aí quando o cliente já tem mais tempo de mercado, eu só pergunto, o que você achava que ia acontecer com o dólar tal ano? E aí ele fala, realmente, eu achava algo diferente do que aconteceu. Então, essa diversificação, a visão sobre o que é uma carteira bem diversificada, é um erro que a maioria dos investidores comete. E, por fim, é o apego a alguns ativos, aquela dificuldade de vender ativos que não fazem mais sentido. Maravilha, Badu. Obrigado pelo conhecimento, pelos cases que você trouxe para a gente. Queria que você falasse um pouquinho aqui para a gente finalizar, como que tem sido o trabalho na Lumen, como que o pessoal faz, em que nível de patrimônio, o que a pessoa precisa fazer para virar um cliente da Lumen e o que ela ganha com isso. Olha, o nível de patrimônio, a gente tem uma cobrança que é um percentual em relação ao patrimônio total do cliente. Então, qualquer patrimônio, você já pode virar nosso cliente, só que a gente tem uma cobrança mínima. E aí, quando o cliente vai fazer essa conta, geralmente faz sentido para quem já tem um patrimônio um pouco maior ali, acima dos 150, 200 mil reais, já começa a fazer sentido. Se o cliente quiser uma consultoria, às vezes pontual, sob demanda, ele quer mais um direcionamento, ele pode fazer mesmo com um patrimônio menor também, sabe? E é o que a gente faz? A gente busca definir uma alocação interessante para o cliente, exposta a todas as classes de ativo que a gente considera necessárias em um patrimônio bem diversificado. A gente adapta a teoria do portfólio permanente do Harry Browning à nossa realidade, tanto falando de Brasil, mas a realidade de cada investidor também. E aí é isso que define o percentual de cada fatia que ele vai ter na carteira. E com isso ele consegue ter um patrimônio, uma alocação que mantém um bom potencial de retorno, reduzindo o risco que ele corre. Que eu acho que é o mais legal, é isso. O que tem de mais de valor na consultoria, no nosso trabalho, é você manter um potencial de retorno legal, reduzindo o nível de risco, que muitas vezes o cliente não faz nem ideia do risco que ele está correndo. De retorno todo mundo entende. Quanto que rendeu a tua carteira ano passado, esse ano? Você pode não fazer ideia, mas se você olhar lá no aplicativo da corretora ou do consolidador, você sabe quanto que rendeu. Mas o risco que você estava correndo, você não sabe. É muito difícil para uma pessoa, para um investidor comum ali que está na correria do dia a dia, saber qual que é o nível de risco. E na consultoria a gente consegue ter essa visão mais ampla sobre a carteira do investidor. Fantástico. E a Lumen, ela, falando agora da minha parte, né? Com certeza que o sentimento seu também é nessa linha. Sim. Ela completa aqui de uma forma o nosso trabalho, porque quem não chegou ainda nesse patamar, ou quem quer investir sozinho, não tem problema nenhum, é o nosso canal, né? O meu canal, é o que a gente faz há anos e anos e anos e anos, conteúdo gratuito aqui para você. Você tem muito vídeo para consumir aqui no canal do Badu também. Exatamente. Agora, se você já tem um certo patrimônio, você precisa de ajuda, você não tem tempo, você está na sua correria, você está focando no que dá realmente dinheiro e retorno no longo prazo, que é o trabalho, que é isso que dá dinheiro no longo prazo, certo? Exatamente. Você pode contar com a gente numa
metodologia, num sistema de investimento que é aquilo que a gente acredita, que é aquilo que a gente prega no canal. Alinhado com os interesses da galera. Exatamente. Aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente faz para os nossos investimentos, a gente tem agora a oportunidade de oferecer para você também. Badu Vieira, você é o cara. Obrigado mais uma vez aí pelos ensinamentos, pelo conhecimento. Espero que você tenha gostado dos vídeos. E eu acho que vai deixar o link aqui para o pessoal preencher o Boa. formulário também, se eles quiserem conhecer a Lume, né? Perfeito. Vamos deixar o link aqui no primeiro comentário. Escreve também se você está satisfeito, como é que está a sua vida financeira, como que tá os seus investimentos, perspectivas para 2026. Quem sabe a gente volta aqui trazendo esse panorama aí do que a gente acredita. Ano tumultuado, ano que vem, ano eleitoral, mas estamos aqui para isso. É isso aí. Valeu, meu amigo. Tudo de bom? Tchau.